esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Olá, povo de Deus, boa noite, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, que Deus os abençoe. Hoje eu quero começar a transmissão fazendo uma viagem pelo livro de Mateus, tá? Então eu quero convidar vocês, sem perca de tempo, para pesquisarem em vossas Bíblias, lá no livro de Mateus, a partir do capítulo de número 7. E nós vamos aprender juntos como foi a vida de... Nós vamos aprender como foi a vida de Jesus, como que Jesus se comportou na terra, e nós vamos fazer um comparativo com a vida dos crentes convertidos, como que é o comportamento dos crentes que se dizem convertidos com a vida de Jesus, como é que ele foi, porque na verdade nós temos por finalidade ser imitadores de Jesus, ele é o nosso modelo, né? Então tá, vamos começar por Mateus capítulo de número 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Ponto. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Pois bem, irmãos, eu vejo que a humanidade sente um prazer muito grande em julgar, em criticar, em apontar as falhas dos seus semelhantes, né? Tem muita gente que vai na igreja só para botar defeito, né? Fica cuidando da vida dos outros e sabe mais da vida das pessoas do que as próprias pessoas titulares de suas vidas. Então isso é bem complexo, né? E Jesus Cristo, quando ele fala na palavra não julgue, é uma maneira educada e carinhosa dele dizer assim: não se meta na vida dos outros. Em outras palavras, é isso que ele quis dizer, né? Então tá, vamos fazendo uma viagem pela palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 8, já vem a história de um leproso purificado. Vocês vão reparar que Jesus, quando andou na terra, a única coisa que ele fazia era ajudar os outros, tá? Aí diz assim a palavra: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor,
se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou e dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Vocês vejam que Jesus simplesmente foi lá e curou, não fez troca de favores nenhum com ninguém, não impôs condições nenhuma, né? Hoje a gente vê alguns religiosos que, quando vão fazer uma campanha de cura e libertação, eles dizem o seguinte: Jesus está te curando, mas isso e aquilo outro, mas ele quer isso e aquilo outro. Toda mentira do diabo, porque Jesus não fazia troca de favores com ninguém. Jesus simplesmente ajudava as pessoas e deu, tá? Aí a gente continua lá em Mateus 8 ainda, versículo de número 14, vocês já vão ver a história da sogra de Pedro. E Jesus, estando entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre deixou, e levou-se, e levantou-se e serviu-se. Ou seja, sempre que Jesus era acionado, ele sempre resolvia a parada, ele sempre ia e resolvia, não cobrava nada, não dizia, Jesus nunca disse assim, ó, vamos fazer um voto do envelope, que daí se você fazer um voto, levar um envelopinho para casa e trazer uma oferta gorda, eu faço milagre e curo. Jesus nunca fez isso. Todas as passagens dele esclarecem que todas as curas que ele fez, ele não pediu absolutamente nada em troca. Nunca pediu R$1, nunca pediu nada. Ele simplesmente ajudava. Aí vocês vão vendo, ainda em Mateus, capítulo 8, versículo 28, a passagem dos endemoniados gergesenos. E tendo chegado a outra banda, a província dos gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindo dos sepulcros, tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Lembra os filmes de zumbis, né? Mais ou menos daquele tipo. E eis que clamavam, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? E andavam pastando diante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsar, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. Vocês reparem que Jesus não dava conversa para diabo. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Edir Macedo entrevistando uma pessoa supostamente endemoniado, mas a mim, nem ele, nem essa pessoa não engano ninguém. Não, a mim eles não enganam. A pessoa lá se fingindo de estar endemoniada e dizendo que o demônio caminha por dentro da igreja do Valdomiro. Que, diga-se de passagem, não, claro que não desejo mal para o Valdomiro, mas que na minha visão espiritual, tanto Edir quanto Valdomiro, 2 falsos profetas que enganam o povo. E a mulher supostamente endemoniada dizia que o diabo andava por dentro da igreja do Valdomiro. E veja bem, todo mundo sabe da rixa que tem entre o Edir e o Valdomiro. Se largar os dois num ringue, eles saem no tapa. E tudo por questão de dinheiro, tudo por conflito de poderes. Mas aonde que eu tô querendo chegar? Entrevistar demônio, dar microfone para demônio falar, isso não existe, isso é antibíblico. E outra coisa, demônio ele transfigura a pessoa. Olha só, como até eu vou ler mais uma vez para vocês.
saíram-lhe aos encontros 2 endemoniados vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Vocês acham que o imbecil de um idiota com os cotovelos virados para trás se fingindo de endemoniado, vocês acham que aquilo é demônio? Aquilo é um idiota, é um bando de imbecil se fingindo. Se aparecer um demônio mesmo na vida dessas pessoas, elas cagam perna abaixo se tiver bosta pronta. Desculpa o palavreado, mas chega de me irritar tamanha ignorância. Aí, dando sequência, lá no versículo 9, entrou o paralítico de Cafarnaum. Entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. Eis que numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são teus pecados. Eis que alguns dos escribas ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados estão os seus pecados? Ou dizer: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te e anda. Toma tua cama e vai para tua casa. E levantando-se, foi para casa. Então vocês vejam quanto é que Jesus cobrou do paralítico de Cafarnaum? Nada. Será que foi necessário fazer alguma campanha com envelopinho, coisa e tal? Claro que não, gente. Jesus não tá para venda, não tá para leilão. Jesus operou todas as maravilhas gratuitamente. Ainda no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 27, já vem outra passagem de cura de 2 cegos e um mudo. E partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriram, e aleluia. E dizendo: Olhai que ninguém saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda a cidade. Vocês vejam que Jesus, ele só ajudava. Era cura em cima de cura, milagre em cima de milagre. Tá? Eu gosto muito do livro de Mateus porque ele dá alguns esclarecimentos, né? Então hoje, irmãos, veja como que tem religioso idiota, tolo, completamente perdido no tempo. Os religiosos, eles estão preocupados com maquiagem da irmã, com a vida sexual do irmão, sabe? Com o terno do irmão, com isso, aquilo outro. Eles se preocupam muito com, entre aspas, fardamento do crente, com a saia da irmã. Não adianta ter uma saia enorme e a língua ser maior que a saia. Eu já falei sobre isso. Então, a maioria se preocupa só com isso. Que pecado, só fala em pecado. Tá. Aí eu pergunto para vocês: por que não se vê hoje em dia milagres como se via antigamente? Tem um ou outro que conta um milagrezinho, mas ainda esses que contam, muitos é mentirinha. Tem muito 7-1 até nesse testemunho. Por que é difícil acontecer um milagre como acontecia antigamente? É porque antigamente existiam os adoradores.
as pessoas se reuniam nos templos para adorar a Deus e não para reparar nos outros, para ficar pegando o pé dos outros irmãos. E aí, olha só, ainda em Mateus capítulo 11, versículo 29, ainda fala com todas as palavras. Olha só o que Jesus fala. Vejam bem, gente, não sou eu que estou falando, é a palavra. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a gente vê uns crentes aí, reinento, brabo. Eu não entendo essa gente. Se Jesus era manso, por que a gente vê uns crentes aí com uma cara de lajota? Jesus é manso, irmãos. Vamos acordar para a realidade da vida. Quem é brabo é o diabo. Quem sempre se manifestava com ira eram os endemoniados. Agora os servos de Deus têm que ser mansos. E aí, vejam bem, irmãos, o livro de Mateus, eu gosto muito desse livro porque ele é bem esclarecedor, né? É bem esclarecedor. Aí, fala assim, ó, o fim do sermão profético lá em Mateus 25, e a partir do versículo 32, olha só o que Jesus fala: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Os crentes bravos, pergunte para vocês, são mais parecidos com bode ou com ovelha? Pergunte para vocês, se perguntem. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos... Ponto. Agora vamos nos perguntar, esses religiosos que gostam de pegar no pé dos outros, convida eles para ir num hospital fazer uma visita. Ah, não posso, porque tem que fazer isso e aquilo outro, porque vou receber visita em casa. Eles sempre têm uma desculpa, e na maioria das vezes uma desculpa esfarrapada. Se você convidar eles para dar um discurso na igreja, chove, gente. Ah, irmão, vamos cantar lá na igreja? Vão. Mas vão que vão se quebrando. Agora convida essa gente para ir fazer ação e visitar enfermos e visitar os idosos no asilo. Nunca vão. E tem uns que são tão imbecis que quando vão, em vez de abençoar a vida, ainda chegam lá enchendo o saco do enfermo, ainda querendo julgar o enfermo, largando uma diarreia mental no ouvido do enfermo. Tem gente que me faz isso. Vejam, gente, a tolice é tão grande que, se vocês buscarem lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4 em diante, está escrito assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso é um mandamento, né? E as pessoas adoram torrar a paciência das outras em nome de Jesus. Dizer que Jesus mandou dizer isso e aquilo outro. Como que Jesus se sente? Ele só olha lá da glória e diz assim: que bando de desinformado,
de fofoqueiro. Sabe, gente? Agora eu entendo por que Deus mandou o dilúvio e mandou se salvar apenas a família de Noé. Agora eu entendo o porquê dessa pandemia. Deus permitiu o fechamento das igrejas por um determinado tempo, ficaram tudo apavorado, tudo louco, mas não entenderam a mensagem de Deus. Deus só quis dar um avisinho, só um corretivinho, fiquem por casa, tal. Aí o pessoal voltaram para a igreja, mas em vez de voltarem para adorar a Deus, voltaram com o mesmo objetivo: fazer cantoria aleatoriamente e pegar no pé dos outros. Mesma atitude, mesmo resultado. E não consegue nem obedecer a lei dos homens. Outro dia eu fui numa igreja, cheguei lá todo sem máscara, todo, como que se não tivesse em pandemia. Abra o olho, gente. Deus não é idiota. E o governador do estado de Santa Catarina também não é nenhum imbecil. Se nós evangélicos não abrir o olho nesse período de pandemia, não mudar primeiro de tudo o nosso comportamento, no nosso trato com os nossos irmãos, não parar de estar se metendo na vida alheia, e se a gente não ser mais amorosos uns com os outros, e as igrejas não seguirem o protocolo, o uso de máscara, a distância de segurança entre um e outro determinada pelo governo do estado, daqui a pouco o governo vai mandar fechar. E daí não adianta dizer, o diabo, isso, aquilo outro. Não vem que não tem, daí não foi Satanás, foi culpa de vocês mesmo. Então, irmãos, eu vou finalizando essa live aqui. Deixei alguns conselhos para vocês. Eu sei que sou odiado por muitos, tem gente que me odeia, mas eu não me importo. Eu vou pregar a verdade, pronto, acabou. Eu não tô aqui para agradar ninguém com meus discursos, com a pregação e com a mensagem. Quem não gostou da palavra, que discuta com a Bíblia, vai discutir com Deus. Tudo que eu falei, se vocês assistirem novamente essa live, vocês vão observar que eu manuseei a Bíblia o tempo todo. Eu não preguei nada que não estivesse na Bíblia. Então, vigia, povo. Dessa maneira, eu vou deixar um hino aí para vocês entenderem quem é Jesus Cristo. Tem gente que pensa que Jesus é uma coisa e, na verdade, Jesus é um ser bem diferente do que muitos pregam, né? Eu vou achar aqui um hino, eu me identifico muito com esse hino. E vocês prestem bem atenção na letra desse hino, no que diz esse hino. Esse hino reflete direitinho quem foi Jesus. Glória a Deus. Estou me localizando aqui. Enquanto isso, você já pode ir compartilhando essa live, né? Então tá. Preste bem atenção. Se você puder, durante esse hino, fechar os seus olhos carnais e abrir os olhos espirituais, melhor. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava.
jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Pois é, irmãos, esse hino reflete direitinho, né, a passagem de Jesus. Deixa eu só me justificar para vocês. Apareci tomando isso aqui. Esse aqui é um suco de uva, tá? Antes que saia algum comentário, o irmão Elvio não ingere bebida alcoólica. Quando eu aceitei Jesus, não foi de brincadeira. Eu também quero aproveitar o gancho dessa live e tecer mais alguns comentários em relação ao ódio que algumas pessoas vêm demonstrando contra as igrejas, né? E se levantando contra os pastores e atacando de maneira aleatória. E eu quero relembrar esse povo que as igrejas têm um trabalho muito importante na sociedade, no combate às drogas, violência, prostituição infantil, enfim,
na integração das famílias, né? E a gente faz de tudo para recuperar vidas, né? Em nome de Jesus. Hoje, pela manhã, aconteceu um fato lamentável aqui em Lages, Santa Catarina, Brasil, ali no bairro São Luís, né? Bairro esse o qual eu já fui presidente. Eu me deparei com a triste notícia que um empresário, dono do Mercado Real, foi alvejado por 2 bandidos, né? E ele acabou perdendo sua vida. E eu quero dizer para vocês que se esses bandidos tivessem na igreja, eles não teriam cometido esse crime, porque pode ter certeza que na igreja ninguém aprende a manusear uma arma, principalmente para disparar contra pessoas de bem. Na igreja, a nossa arma é essa aqui, ó. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, antes de criticar a igreja, pense bem, a maioria dos criminosos são usuários de drogas e a igreja faz de tudo para combater as drogas. Tem gente que diz assim, fulano de tal é um ex-traficante, um ex-drogado e agora é crente. Que bom que ele é um ex-traficante, mas tem gente que prefere um atual traficante. Fulano de tal é um ex-drogado. Pô, é um ex-drogado, agora é pastor. Pô, o que vocês preferem? Um ex-drogado que virou pastor ou um atual drogado que vai lá e tira a vida do empresário, igual fizeram hoje de manhã com o coitadinho do tio Virma? Pense bem, povo de Deus. Eu acho que chegou o momento de nós parar de se levantar contra a igreja de Deus. Muito obrigado pela atenção. Vamos orar, irmãos, para finalizar essa live. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu venho pedir, meu Pai, na noite de hoje, a bênção e a proteção de Ti, ó Mestre. Que o Senhor venha iluminar, guiar a vida dessas pessoas que estão me acompanhando nesse momento. Quero pedir, meu Pai, que o Senhor venha abençoar a minha vida, minha família, meu Pai, Deus maravilhoso, a vida dos meus amigos, Pai querido, Pai celestial. Quero pedir que o Senhor prospere também a vida financeira, a vida sentimental, a saúde dessas pessoas. Dá a elas livramento de todo mal. Como ministro do Teu Evangelho, determina a bênção e a vitória. Em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Tchau, gente. Até a próxima.